Olá a todos, eu tô aqui de novo, dessa vez para falar para vocês de uma outra forma, o que eu puder, o que eu conseguir, sobre essa questão de fluxo e contrafluxo. Sim, isso existe. Fluxo aliás, o fluxo e o contrafluxo são movimentos, são trajetórias de movimento que qualquer ser humano, portanto, qualquer partícula, descreve ao longo do tempo. Gente, se a gente for pensar em movimentação de partícula, no CERN, em um acelerador de partículas, por exemplo, as partículas elas se chocam, elas se colidem. E a partir dessa colisão é que você detecta as partículas, as subpartículas, né, as menores que estão lá dentro. E isso tem uma ordem. Parece aleatório. Mas é a mesma coisa que acontece com a gente. Nós temos o mesmo funcionamento eletrônico. Portanto, a mesma configuração atômica. Com nêutron, próton, no centro, os elétrons nas camadas. Nós também temos as nossas camadas. São camadas de expressão da nossa essência. Dentro de uma linguagem espiritual, seriam as camadas emocional e a camada mental, são as mais próximas. Portanto, as mais facilmente delimitadas. Dentro dessas você tem subcamadas. E quando uma pessoa se desloca de um ponto A a um ponto B, ela está em fluxo. Quando essa pessoa desse ponto B retorna para o ponto A, ela está em contrafluxo. É uma sobreposição de ondas, porque as ondas ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Elas se sobrepõem. Então ocorre isso. Ocorre que se a gente, isso é o que ocorre com a onda, mas e o que ocorre com a partícula? Ou seja, o que ocorre com o ser humano? Quando a gente está
E nesse movimento em fluxo, a gente tem um movimento positivo, que é um movimento com o qual a gente nasce. Tudo nasce para crescer, para prosperar, para progredir, para a vida se desenvolver, vida física. E quando você dá ré nesse movimento, o que antes estava positivo se torna negativo. Porque troca a polaridade. Então eu vou colocar isso de uma forma prática. Em um deslocamento, que é um deslocamento que traz N consequências, por ser pegar uma esfera de atuação maior. Porque existem esferas de atuação, né, de qualquer coisa. As coisas na matéria, elas funcionam segundo as leis da matéria. As leis da matéria significam padrão, padronização. Uma vez que você entende, conhece as leis da matéria, fica mais fácil você utilizá-la de uma forma consciente. E quando você conhece as leis que regem a energia, ou seja, a onda, você conhece aquilo que comanda a matéria. Porque é isso que acontece. Bom, eu ia dar um exemplo bem prático, eu vou fazer isso. Você estava tentando explicar a questão das esferas de atuação. Que você pode pensar em um deslocamento de uma pessoa de casa para o trabalho, um deslocamento diário. Você pode pensar em um deslocamento comum. Você pode pensar em um deslocamento um pouco mais esporádico, que seria, por exemplo, ir um hábito, não sei, visitar os parentes ou ir à igreja todo final de semana. Seria um hábito, ou ir para uma casa de campo ou uma casa de praia todo final de semana. Seria, se fosse próxima, seria um outro tipo de hábito que criaria esse deslocamento de fluxo e contrafluxo. Quando você pensa em uma viagem, é a mesma coisa. Quando você pensa em uma mudança de residência, é a mesma coisa, só que em uma esfera bem maior. Porque a mudança de residência, ela pressupõe que você vai sair permanentemente do ponto A para ter a sua base em um ponto B. E nisso você já mudou essa estrutura aqui. Porque essa estrutura já começou a ficar triangular. Ainda não fechou o triângulo. Mas você que ia da sua casa para o trabalho todo dia e voltava para casa, você já nasceu nessa casa, aí você foi para outra casa, foi morar em uma outra casa.
e dessa casa que você passou a ir para o trabalho todo dia e voltar. Você passou a ter as suas movimentações de irradiação. Sim, como uma estrela. Ela irradia, nós irradiamos. O símbolo infantil da estrela é aquela estrelinha de 5 pontas. Um polígono com 5 pontas. E é o formato do corpo humano. Cabeça e 4 extremidades. Os 4 membros. Superiores e inferiores. Então, todos irradiamos. Todos temos campo ao nosso redor. E essa irradiação, ela resulta em uma marca na onda. Se a gente pensar em tecido, tecido cósmico, tecido, substância que fica entre uma pessoa e outra, talvez seja um nível do plasma. Esse tecido, ele é imprimível? Será que essa palavra... Ele permite impressão. E quando a gente fala, será que eu causei uma boa impressão? Aquela energia, né? aquela aparência, aquilo que você emana, a sua emanação, como chega até o outro, como o outro recebe. Só que no meio do caminho ela vai movimentando a onda, vai movimentando essa substância que fica entre um e outro. Ou seja, ela perfaz um caminho. A sua emissão cria um caminho. E quando você mesmo retrocede, você mesmo negativiza aquele ponto. Porque se você emanou, você estava em um movimento positivo, centrífugo. Quando você retrocede, as ondas se sobrepõem, mas a sua movimentação se torna centrípeta. Ju, o negativo muitas vezes é interpretado como mal, mas não é intrinsecamente mal. Sim. Depende da densidade, depende de uma série de fatores. Você pode pensar no negativo. Quando a gente pensa no giro, né, a gente pensa no negativo apenas como uma interiorização diferente, oposta a uma exteriorização, ou seja, a uma emissão energética, de energia. Então, uma coisa é você liberar energia, outra coisa é você reter energia. São só 2 movimentos básicos, polarizados, que tudo que é vivo executa. Então, quando você passa a ser de um polo emissor, de um ponto
uma partícula emissora para uma partícula atratora, o que acontece na sua vida? Acontece um movimento, de forma prática e humana falando, acontece um movimento de inversão da vontade. Porque quando você toma uma iniciativa, geralmente é por vontade própria. Pelo menos é a primeira coisa que se pensa. Acontece que quando você está em movimento contrário, no giro centrípeto, você toma uma iniciativa, você age por uma vontade externa, alheia à sua. Porque você está girando como uma partícula atratora. Então, o meio, o externo, é muito mais forte do que você. Ele te engole, digamos assim. Engole a sua vontade. E você se torna manipulável. Gente, cada um vai escalar isso para uma área diferente da vida, para um setor diferente, enfim, com uma intensidade diferente. De fato é escalável. E é maravilhoso que isso seja, que esse pensamento escale. Porque isso, além de explicar muita coisa, isso protege, isso traz qualidade de vida, meu Deus. Aliás, isso traz muito mais do que qualidade de vida. E muito mais de bom e de ruim. Então, gente, como é que se continua essa manifestação, essa movimentação? Se a pessoa vai para o trabalho, volta para casa. A pessoa que foi para o trabalho, ela foi para o trabalho, digamos assim, movimento centrífugo, perdão. Ela foi em centrífugo, ela foi emitindo a vontade dela e retornou para casa e está mais sujeito à vontade daqueles que ali estão e daquele ambiente também, tá? Ambiente passivo, ambiente ativo. Aí a gente fala de campo. Se essa pessoa sair novamente, for ao mercado e voltar para casa, essa pessoa vai positivar a casa dela. Vai positivar o estar dela em casa. A gente faz isso o tempo inteiro. Só que a gente desconhecia essas... A gente, enquanto ser humano civil, desconhecia essas movimentações. E agora, isso tomara que isso consiga escalar bastante, tomara que todo mundo saiba disso. Tomara
tomara que todo mundo entenda e desenvolva isso. Porque nós somos energia, né? Uma manifestação de energia contida em um corpo. Nós temos a nossa frequência, cada um de nós tem o nosso conjunto de frequências, né? Nós somos um trechinho, vários trechinhos de onda que a gente configura um corpo. E esse corpo se mexe, ele se movimenta em vários estados possíveis, né? Assim como em várias temperaturas, assim como com o limiar dos sentidos podendo ser alterado. Sim, uns enxergam mais, outros enxergam menos, uns escutam mais, outros escutam menos. E aí, dentro dos 5 sentidos conhecidos, isso tudo é regulável. Outros têm mais percepção tátil, outros se cortam e nem sentem o corte. E, além disso ser pessoal, isso também é do campo. Porque nós estamos inseridos em um campo gigantesco, né? Então, nós estamos e somos em um campo enquanto estando. Somos enquanto estando em um campo. Porque podemos ser também sem o corpo, apenas enquanto onda. Aí uns diriam apenas enquanto espírito. Essa tradução de linguagem de espírito para onda, ela pode ser feita até certo ponto. Só que o espírito, ele geralmente se pensa em espírito quando se pensa aquele fantasminha, né? Aquela coisa do lençol, ou seja, ainda tem um envoltório. Ou seja, ainda existe uma contenção de campo. Mas o ser humano, a vida também existe sem estar contida, sem uma contenção de campo, ou seja, estando livre no campo. Ela também existe. De uma forma diferente, claro. Mas também existe. Mas enfim, perdão pela irradiação, que foi para um tema um pouco mais filosófico e menos concreto, como eu me predispus e falei que ia falar no início do vídeo sobre fluxo e contrafluxo. Então, resumindo, fluxo e contrafluxo. Fluxo emite, contrafluxo atrai. Quando você está em um local que você confia nas pessoas, né? Você está atraindo positividade, ok. Mas quando você está com pessoas harmônicas, harmoniosas, você está atraindo a harmonia das pessoas, ok. Agora, quando você retorna para um local onde existe desarmonia, mesmo que a pessoa tenha a melhor das intenções, mesmo que tudo esteja aparentemente bem, existe uma sujeição à desarmonia, existe uma sujeição daquele indivíduo à vontade, sei lá de quem. Porque quando você atrai, você cria uma abertura. Cria um ponto de vulnerabilidade.
E, aliás, não só um ponto, que quanto mais tempo você fica, maior a sua vulnerabilidade. Então, nessa escala, a gente está falando de uma ida para o trabalho, um retorno para casa. Mas, gente, perdão pela interrupção. Mas, gente, pensa em quem Perdão pela interrupção. Gente, pensa em quem saiu para fazer faculdade, para trabalhar, teve uma oportunidade de emprego, qualquer coisa, qualquer oportunidade em outro local. Por algum motivo, o período de faculdade terminou, a pessoa quis voltar para a sua cidade em que morava antes. A pessoa voltou. A vida que a pessoa tende a encontrar tende a ser bem mais difícil e à mercê da vontade alheia, seja de familiares, seja de desconhecidos, do que quando ela esteve pela primeira vez no local e quando ela esteve num outro local novo, que para ela era novo. Então, gente, esse é um problema. Isso é algo mensurável. Isso é algo que traz possibilidades, infelizmente, de destruição gigantescas, porque quando a gente pensa em movimento centrípeto, quando você faz uma meditação, você está em um movimento centrípeto, autoimposto, mas você tenta fazer esse movimento centrípeto de forma autoimposta, você tenta silenciar a mente e se acalmar, ir para o zero, parar de pensar. Para a matéria, isso é destrutivo. Por quê? Favorece a energia. É sempre matéria e energia. Yin e yang, feminino, masculino, positivo, negativo. Então, quando você pensa em um bolo, você vai... não vou dar esse exemplo, não é o ideal, não. É que a manifestação, o giro centrípeto, ele é um giro que destrói, enquanto o giro centrífugo, ele é um giro que constrói. Só que constrói e destrói o quê? A matéria. Então, quando você a vontade, ela é como se fosse o núcleo. Mas o resultado vai cair, vai se manifestar, vai acontecer na matéria. É causa e consequência. Quando existe a presença da vontade, a matéria recebe um resultado positivo, porque a energia comanda a matéria. Então, quando existe ausência de vontade, o que significa que aquele indivíduo se tornou um polo atrator ao invés de emissor, o resultado material disso é negativo. E aí, quando eu falo em matéria, eu falo tanto na do corpo, quanto na do meio, em toda a matéria que envolve
a vida daquele indivíduo. E sim, aí existe novamente mais um ponto de articulação que permite uma escalada de pensamento gigantesca, sim. E, gente, até agora, né, eu falei de fluxo e contrafluxo. E eu já falei da solução, mas eu falei de forma teórica da solução. Agora eu vou exemplificar a solução. Aliás, eu acho que eu já exemplifiquei. Eu já exemplifiquei. Bom, eu já falei do problema, já falei da solução, de forma teórica, de forma prática. Ou seja, problema e solução é a relação entre fluxo e contrafluxo, é de se ficar, se parar em contrafluxo. Porque você vai desgastando a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua família. E aí, quando a gente pensa em família, entra um funcionamento de rede nisso. Eu até agora só falei de funcionamento de indivíduo, mas entra um funcionamento de rede. Entra um encaixe, torna a coisa bem mais complexa. Mas falando de solução, como é que você faz? Sai e volta de novo. É só isso. Assim, é simples porque a base disso é muito simples. Só que na hora de executar a base teórica, que é super primária, assim, na hora de você executar isso, é positivo e negativo a base primária. Só existem esses dois polos. É que existe a irradiação, é que existe a rede. E daí, na rede, existe a complexidade. Porque a mamãe tá de um jeito, o marido tá de outro, o irmão tá de outro, o filho tá de outro. E aí vem vizinho, professor, chefe tá de outro. Aí a coisa se complexifica. Porque aí você tem que conhecer as suas relações também. Mas eu não quero entrar aqui nesse âmbito das relações, nesse momento. Porque eu praticamente nem consegui sair do âmbito individual ainda. Então, sair do... expor toda a teoria, todo possível, né? Relativo a um indivíduo apenas. Então, mas eu deixo essa porta aberta para que vocês vão pensando, vão desenvolvendo, né? Enfim, vão procurando se existe ponto de dor na vida de vocês. Porque tem muito mais coisa aí. Tem isso que eu tô falando aqui agora. É a parte do deslocamento. Mas tem a parte do tempo. É uma série de fatores. Física, matemática, psicologia. São muitas áreas conversando. É um assunto multidisciplinar.
Então, que eu acho que a forma como isso pode, esse vídeo, né, essa comunicação pode ajudar vocês no momento, seria para que cada um pesquisasse em si se tá no sal, ou se tá bem, se tá em crescimento, se tá em expansão, se tá feliz, se tá alegre, se tá realizado, se quer realizar mais coisas, ou seja, se tem desejo, se tem vontade. Isso, mesmo que tipo, o mínimo que dá para você perceber nisso é o seu próprio estado no momento. E daí olha para o seu passado e tenta delimitar o seu histórico. Enfim. Por quê? Para você ir positivando os locais em que você esteve 2 vezes. Caso esses locais, quer dizer, caso não, enfim, é no mínimo 2 vezes. Porque se você esteve 3 vezes no local que eu digo é cidade, tá? É cidade, estado, país. Então, esse que eu falo local. Um local inferior à cidade é algo, um movimento magiário, um movimento menor. Ele não causa danos tão intensos assim, não. Ele só causa danos a longo prazo. Mas quem tem danos na vida realmente pesados, geralmente não tem necessariamente esse deslocamento de retorno para uma cidade na qual já esteve, já habitou. Não, é diferente de viagem, tá? Já habitou. A viagem aí, ela tem um outro funcionamento, porque ela funciona, mas é numa escala bem menor. Então, enfim, são outras coisas que interferem. Interfere a companhia, geralmente um percentual menor de pessoas que faz viagem de mochileiro, né? Então faz viagem sozinho, mas geralmente você vai acompanhado, então você tem interação com o outro, já tem que se pensar em mais dados, se coletar mais informação para poder se chegar a um resultado. Mas o básico que funciona com A, com B, com C, com D, que você vai usar tanto para o simples quanto para o complexo, é isso. Interação espaço-tempo. Você, de forma natural, você só tem uma forma de voltar no tempo, que é fora do corpo. Ou seja, quando você faz uma projeção astral, uma viagem astral, aí você sai do corpo e aí sim você tem como a partir do campo, né, da consciência no campo, focada no campo, ela tem como acessar o passado. E tem como acessar o futuro recente também. O futuro distante é bem difícil, mas também tem. Enfim. Mas no corpo é mais difícil de você mexer com o tempo.
para resolver uma situação de dor na sua vida, uma situação de tristeza, uma situação de doença, uma situação de penúria, uma situação de relacionamentos tóxicos, de algum modo. Você tem sim como mexer no espaço. Então, e quando a gente pensa em espaço, aí você escala além dos cinema, trabalho, casa de campo, casa de veraneio, né, campo de praia, mercado, farmácia, banco, academia, alguma atividade mental, outra atividade corpórea possível, curso de línguas, sei lá, né, que a pessoa tenha, trilhas, lazer, etc. Além dessas atividades, foca nas cidades pelas quais você já passou, porque quando você foca no grande, você resolve o pequeno, você dá força, ajuda a resolver o pequeno. Aí é que tá o segredo da coisa. Porque aí o pequeno começa a ficar mais fraco. Então, ele se dilui no tempo. A manifestação danosa dele vai se diluir no tempo. Claro que depois que você resolveu o grande, aí você começa a ir resolvendo o pequenininho, sim. Mas a gente nem começou a resolver o grande. Então, tudo bem. A gente começou a resolver o grande. Tá bom. Eu vou tornar esse meu trecho do discurso mais maleável. A gente começou a resolver o grande, sim, a parte maior. Mas tem muita coisa para ser explicada, executada, desenvolvida, descoberta. Essa última palavra eu desconheço se está bem aplicada ou se está mal encaixada, mas vou deixá-la também. Enfim, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Deem uma olhada, já sabem como corrigir. A correção é sem pensar. Esteve uma vez, estava positivo. Esteve de novo, estava negativo. Esteve pela uma terceira vez, ficou positivo de novo. Se você for uma quarta vez, vai ficar negativo de novo. Se você for uma quinta vez, vai ficar positivo de novo. Tá? Isso se alterna, os polos se alternam ao longo do tempo e do espaço. É isso. Essa frase resume a teoria inteira. Usem isso na vida de vocês, na vida da sua família, se vocês conseguirem. Enfim, né? Façam o que vocês conseguirem fazer com isso. É isso. Namastê.